Sarajevo está situada nas margens do rio Milejaca e está rodeada pelos Alpes Dinários, o que lhe dá um lindíssimo enquadramento paisagístico. A maioria das suas atrações turísticas concentram-se no centro histórico otomano, designado por Stari Grad, a Cidade Velha. E foi por entre o emaranhado de ruelas pedestres e empedradas da zona onde está instalado o mercado histórico, o Bazar, que nos transporta aos tempos otomanos, fazendo-nos sentir a influência que os turcos deixaram como legado, que iniciamos a nossa visita pela capital da Bósnia. Prédios antigos conferem aquela sensação de lugar onde o Oriente se encontra com o Ocidente. E entre mesquitas, lojas orientais com candeeiros e tapetes, fomos observando aquela atmosfera típica. Estamos agora na capital da Bósnia, em Sarajevo, na Cidade Velha. Vamos atravessar aqui uma das ruas do antigo Bazar, que ainda se consegue ver todas as influências da época otomana. Aqui nesta rua ainda se trabalha artesanalmente o bronze e o ferro. É uma das ruas mais típicas da cidade. Vamos então agora começar a visitar. Conseguem ouvir o som do metal a ser trabalhado? Vamos tentar agora filmar o senhor a trabalhar. Passeamos pela Pingen Square, que, tal como o nome indica, é uma praça cheia de pombos. E apreciamos o seu típico fontanário trabalhado em madeira, o Sevilij, que está no centro da praça. Ainda passamos pelo Brusa Bezistan, um espaço cultural e museológico num edifício do século XVI, anteriormente usado como mercado da seda, mas que agora é um espaço de memória com objetos e artefactos do cotidiano inicial desta cidade desde os tempos pré-históricos. A mesquita Gazi Uzref Beg, também da era otomana, é a maior mesquita histórica da Bósnia, sendo o seu alto minareto visível de muitos pontos da cidade. Ao lado, na torre do relógio, podemos observar o único relógio público com um horário lunar. Até que chegamos à encruzilhada Sarajevo Meeting of Cultures, onde o Oriente, de facto, se encontra com o Ocidente. Uma porta de entrada no bairro otomano que se estendia para leste. Aqui, espreitamos uma Sarajevo mais familiar aos nossos olhos ocidentais, com prédios altos da arquitetura neoclássica ou Arte Nouveau, e lojas modernas, estradas e carros a acompanhar. E terminamos esta nossa espécie de city tour junto da Catedral Católica do Sagrado Coração. À noite, voltamos à zona do Bazar Otomano, deixando de forma propositada para depois a visita ao lado negro da história desta cidade. Mas aproveitamos para vos mostrar o nosso jantar. Cevapi, conhecem? São assim um tipo de linguiças feitas de carne de carneiro e boi. É comido com somu, o pão redondo, cebolas cruas, acompanhado de molhos típicos,
Kashmak, feito à base de nata de leite. Agora que já conhecem a cidade, vamos à história? A visita à capital da Bósnia e Herzegovina, Sarajevo, é, acima de tudo, uma viagem pela cultura dos Balcãs do século passado e, infelizmente, por histórias de guerra ainda recentes. E, sem querer, já fomos esbarrando com marcas da guerra por todo o lado. Mesmo tentando passar ao lado, já estamos impressionados. Fomos para a margem do rio Miljaca, para percorrer a rua Obala Kulina Bana ao som dos seus ruidosos trams, os elétricos típicos da era soviética, para visitar um local que não pode falhar no roteiro por Sarajevo, a Ponte Latina. À primeira vista, pouco sobressai, mas a sua relevância é histórica, pois foi aqui que o arquiduque austríaco Franz Ferdinand foi assassinado em 1914, iniciando os eventos que desencadeariam a Primeira Guerra Mundial. E é em 1992 que esta cidade volta a entrar para a história do mundo, após declarar a sua independência da Jugoslávia. O que, após perder a Eslovénia e a Croácia, não estava nos planos de Slobodan Milosevic. Seria o fim da sua Jugoslávia, ou melhor, da sua Great Sérvia. Do lado sérvio, Slobodan Milosevic apoiava as etnias sérvias no território bósnio. E mesmo depois do reconhecimento internacional da independência da Bósnia em 1992, manteve-se ao lado de Radovan Karadzic, que invadiu a região formando a República Srpska, dando assim início a 3 anos de guerra civil. Sarajevo é cercada, bombardeada. São criados campos de concentração pelos sérvios e todo o tipo de atrocidades são cometidas contra esta população indefesa, bem debaixo dos olhos e com muita conivência da comunidade internacional. Perante tal descalabro, finalmente é formada uma força de proteção das Nações Unidas e as tropas sérvias, que cercavam Sarajevo, são bombardeadas por forças da NATO. Mas mesmo assim, em 1995, em território bósnio, ocorre um dos maiores massacres coletivos europeus no pós-Segunda Guerra Mundial, quando os sérvios, comandados por Ratko Mladic, chacinaram mais de 10 mil muçulmanos na zona de Srebrenica, zona esta que estava declarada como segura por forças da ONU. Para quem, como eu, viveu nos anos 90 em direto estes acontecimentos, mais significado tem esta visita. A Guerra da Bósnia, que durou de 1992 a 1996, deixou na capital inúmeras cicatrizes refletidas em diversos monumentos e símbolos. Preparados? Nós não estávamos. Espalhadas pela cidade, são visíveis as rosas de Sarajevo, marcas, no chão, de morteiros lançados pelas tropas sérvias que cercavam a cidade, que são preenchidas com resina vermelha e pintadas de rosa, relembrando aqueles que morreram nestes trágicos anos. O primeiro grande massacre de civis ocorreu no mercado Markale, em pleno funcionamento, matando 66 pessoas e ferindo mais de 200. Sangue, braços, pernas e pedaços de carne espalharam-se pelo mercado de tal forma que muitos corpos não conseguiram ser identificados. E seguiu-se o pânico. Pessoas aos berros, a tentar fugir, atropelando os feridos e quem os tentava ajudar. Um autêntico cenário de terror. O segundo massacre ocorreu a poucos metros do mercado, em plena Mula Mustafa Bezagic, uma das mais movimentadas ruas de Sarajevo. 5 bombas foram aqui lançadas, matando 43 pessoas e ferindo 75. Em frente de uma concorrida padaria, outro ataque com um único morteiro, mas em que foram atingidos 17 cidadãos inocentes que esperavam na fila pelo pão.
Era só ir atento ao chão. Estão por todo o lado. Desde a praça em frente à Catedral Católica do Sagrado Coração até o outro extremo da cidade. Mas não é só o chão de Sarajevo que nos transporta até à guerra. À nossa volta, por qualquer parte da cidade, basta erguer o olhar para os edifícios. Ainda são visíveis as balas cravadas nas paredes, os buracos dos morteiros, a destruição deixada pelos mísseis. Num jardim, em pleno centro da cidade, deparamos-nos com a escultura Call to Death, Nermin Kam, que retrata uma das mais horríveis cenas que se passou na cidade próxima de Srebrenica, quando o pai Samo pede ao filho Nermin para se render aos soldados sérvios para que fosse poupado. Ambos foram encontrados mortos numa vala comum. Ao lado, um monumento dedicado às mais de 1.600 crianças que morreram durante o cerco de Sarajevo deixa-nos com um nó na garganta. O grande anel foi feito com destroços de mísseis e pedaços de bombas que foram encontrados por toda a cidade e que foram derretidos para o efeito. Ao centro, a estátua de vidro representa uma mãe, tentando proteger os seus filhos. Aqui foram também simbolicamente marcadas pegadas das crianças pelos seus familiares. Ao lado, o nome das vítimas são a prova de que a guerra não poupou ninguém, nem mesmo estes pequenos inocentes. Mas temos mais coisas tristes para mostrar. É que fomos visitar 2 museus que nos transportaram ainda mais para os cenários de guerra. Mas é assim, viajar para nós também é isto. O Museum of Crimes Against Humanity and Genocide 1992-1995 está centrado na luta dos habitantes de Sarajevo durante o cerco da cidade e possui um arquivo que ainda é usado para determinar os crimes de guerra cometidos no país. Não foi uma visita fácil. Por vezes, as lágrimas vieram aos olhos. Ficamos incrédulos com tamanha crueldade. A vingança premeditada, as violações em massa, as matanças indiscriminadas exprimem o lado mais sórdido, hediondo e cruel dos seres humanos. De tal forma que acabamos por pouco filmar ou fotografar, mesmo apesar de por aqui sermos incentivados a fazê-lo. Mas trazemos até aqui um dos muitos vídeos que assistimos neste museu sobre o dia-a-dia das pessoas que viveram cercadas 3 longos anos, debaixo de fogo, vindo das montanhas e na mira dos snipers. Neste Museu de Sarajevo foi reservado um pequeno compartimento para que os visitantes possam escrever em post-its e afixar as suas mensagens. Num quarto repleto delas, várias diziam: "Sejamos humanos, não animais", mas outras alertavam: "Os animais não fazem coisas destas".
É impossível ver este espaço e não fazer a pergunta: como é que depois disto, algo semelhante pode voltar a acontecer? A guerra, que neste momento se vive na Ucrânia, diz-nos desgraçadamente que pode. As semelhanças são assustadoramente muitas. Nem foi preciso desaparecer a geração que viveu a tragédia. Seguimos para a Guerra 110795. Em 1995, mais de 8.000 homens e adolescentes bósnios muçulmanos foram assassinados em Srebrenica, uma cidade que caiu no dia 11 de julho daquele ano nas mãos das forças sérvias. Nem o facto desta zona ter sido declarada como segura pelas forças da ONU, e talvez porque assim o foi, e como tal estava desarmada, evitou o massacre, qualificado de genocídio pelo Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia. Só às mulheres e crianças foi permitido abandonar a cidade. Aos homens e jovens adolescentes restou fugir para a floresta cravejada de minas e completamente controlada pelos sérvios, que os recebiam com balas, ou esperar pelas execuções em massa. Até aos dias de hoje vão sendo encontradas valas comuns com pedaços de corpos. Os funerais continuam ano após ano. Outro local que nos remete para o centro de Sarajevo é o Túnel da Esperança, construído debaixo da pista do aeroporto. Era por baixo desta casa que se iniciava o túnel. Vamos agora entrar no túnel em Sarajevo, que ficava por baixo do aeroporto e que permitia quebrar o cerco, levando para o interior da cidade vários mantimentos, armas. Foi construído durante a guerra. Vamos descer agora ao túnel para ver quão pequeno era. Então era por aqui que passavam em carros e às costas várias pessoas. Eu sou pequena e isto quase que não caibo. Sério? E portanto, por aqui passavam os carros com os mantimentos, com as armas, e foi assim que durante 3 anos Sarajevo conseguiu resistir ao cerco, uma vez que estava completamente cercado por tropas sérvias, usando assim este túnel como a única forma de sobrevivência para conseguir escapar à fome, para conseguir resistir. Estes eram os carros que eram usados nos carris. Durante o cerco, os bósnios cavaram este túnel que passou a constituir o único acesso que a cidade sitiada tinha com o resto do mundo, através da área não ocupada. Hoje em dia é um museu, em que apenas uma secção está aberta a visitas guiadas e que explicam a construção, a necessidade vital do túnel e a vida da cidade que dependia desta passagem secreta subterrânea. Ao regressar à cidade, percorremos a Avenida dos Franco-Atiradores, uma rua do centro de Sarajevo que foi tomada pelos franco-atiradores sérvios e que disparavam a todos os que passavam pelo caminho.
Mas antes de darmos por terminada a visita a Sarajevo, voltamos à margem do rio Miljaca para conhecer a tradicional casa otomana Inat Kuka e o Vijećnica, um grande edifício alaranjado em estilo neo-mourisco que acolhe agora a Câmara Municipal, hoje completamente reconstruído, mas que entrou para a história por mais um mau motivo. Aqui funcionava a biblioteca da Universidade de Sarajevo e na noite de 25 para 26 de agosto de 1992 foi incendiada pelos sérvios, resultando na destruição de mais de 2 milhões de livros, jornais e outros documentos. A subida à Fortaleza Amarela, as ruínas das antigas fortificações que protegiam a cidade velha, agora oferecem vistas maravilhosas da cidade. E daqui temos noção das montanhas que a rodeiam e podemos imaginá-las repletas de tropas sérvias. Uma homenagem final. Na subida à Fortaleza, a primeira coisa que sobressai é o cemitério Kovači. É de arrepiar. Não é, obviamente, uma atração turística, mas é importante, como visitante, ter consciência do seu significado. A Bósnia e Herzegovina em geral, e a sua capital em particular, é ainda um lugar onde se procura o equilíbrio entre povos. Bósnios, sérvios, croatas, kosovares e recentemente refugiados do Médio Oriente. Várias culturas, várias religiões, igrejas católicas e ortodoxas, sinagogas e mesquitas centenárias partilham o mesmo espaço. Mas é esta diversidade que faz de Sarajevo uma cidade tão única e especial. Aos poucos, Sarajevo começa a sarar e a estar aberto ao mundo. Aos poucos, o mundo começa a descobrir Sarajevo. Há edifícios destruídos que ainda não foram recuperados, muitos deles deliberadamente, como para manter viva a memória deste passado negro. Sarajevo é uma cidade de pessoas. O sofrimento das últimas décadas ainda está bem patente nos seus rostos, acima de tudo no seu olhar. A maioria viu e viveu a guerra civil. E este peso permanece como uma ferida que tarda em sarar.